Vamos estudar o livro Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 21. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa matéria consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 a 8. No item 5 consta a seguinte matéria: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a divina doutrina, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Veja que nessa afirmação a respeito da verdade, como está escrito aqui: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, na verdade, o Jesus é que veio transmitir essa verdade aos transviados filhos de Israel. Por quê? Porque naquela época eles ainda seguiam o ensinamento de Moisés, de maneira que, embora os profetas tivessem vindo inúmeras vezes, muitos não levaram em conta o ensinamento da verdade ensinado pelos profetas. Então, conforme o prometido, Jesus veio naquela época exatamente aos transviados filhos de Israel. Por que Jesus veio para Israel, no sentido de dali transmitir o ensinamento para toda a humanidade? Porque Israel era o único recanto do planeta Terra que seguia a verdade do Deus único, que o próprio Jesus já tinha transmitido para Moisés, e através dos diversos profetas, isso veio sendo consolidado no seio do povo israelense. Por isso que Jesus acabou nascendo em Israel. E naquela época, o povo de Israel, os judeus, eles seguiam a verdade sim, mas de uma forma deturpada, porque os detentores do poder, os fariseus, os publicanos, aquele povo da época, os dominadores, controlavam praticamente a difusão do ensinamento. E os que podiam ter acesso à verdade através da sinagoga, dos templos, recebiam a prática do ensinamento de forma deturpada e muito distante do verdadeiro sentido do ensinamento oferecido nos 10 mandamentos, que foram, durante todo o tempo, o fundamento das práticas espirituais religiosas. Por isso que Jesus veio para os transviados de Israel trazer verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Então é o Espírito da verdade que está falando: escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, o Espírito da verdade que está afirmando essa frase. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Ou seja, o sublime Mestre Jesus, através do poder de transmitir ao Espírito da verdade, para que ele fizesse escrever essa determinação
Por isso que ele diz o Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, a palavra do Senhor Jesus. Então, é Jesus que estava orientando o Espírito da Verdade a orientar o Allan Kardec para que transcrevesse corretamente o ensinamento da verdade. Então, aqui ele diz a imutável verdade, que Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas, revelei a divina doutrina, como um ceifeiro reuni em feixe bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então veja que Jesus, ele consolidou, através do seu ensinamento, tudo que estava esparso, tudo que estava perdido entre os judeus, porque eles estavam praticando a verdade de forma deturpada. Por isso que Jesus disse: eu vim para complementar, não para destruir. Eu vim para que todos tivessem vida. Ele veio para ensinar a todas as pessoas como viver bem a vida de Deus. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Então veja que essa é a palavra do Senhor Jesus, né? Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Né? Existem pessoas que, no seio de uma família ou de uma comunidade, trabalham quase que esquecido de si em prol do benefício de outros. E acaba sendo muito combatido, acaba sendo até hostilizado. Por quê? Devido à retidão, devido à grande vontade de ajudar os sofredores, aqueles que têm doenças, aqueles que estão em problemas, e acaba sendo hostilizado pelos outros, achando que se trata de uma pessoa intrometida. Isso acontece em muitas famílias. Existem pessoas de um determinado nível que vêm naquela família especialmente para orientar, para conduzir, para combater os erros e fazer com que as pessoas vivam felizes. E, aparentemente, deveriam sentir-se felizes, porém, são pessoas infelizes porque acham que todos combatem, que todos obstruem, que ninguém aceita. Porém, nesses casos, o que eu costumo afirmar é: perseverem na sua missão, faça a sua parte, continue firme, não retrocedas, porque Deus está vendo, você é mensageira de Deus, Deus que te enviou, Jesus sabe do seu trabalho, como está escrito aqui. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Veja, a palavra de Jesus. Não é? Portanto, o importante é que se manifeste o dom de ajudar e cumpra a sua missão. Como em alguma outra época nós afirmamos que a harmonia é cada um no seu devido lugar. Não é? Se cada um fizer a sua parte, tudo sempre vai estar em harmonia, em qualquer lugar do mundo. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Então, instruí-vos na preciosa doutrina, que é o ensinamento do Senhor Jesus, que posteriormente o Jesus prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, o que aconteceu exatamente na França através da figura do Allan Kardec, que aparentemente
em torno de 1857, ele iniciou a doutrina do Espiritismo, ou seja, o Consolador. Por isso está escrito aqui: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Por que ele fala dessa maneira? O objetivo sublime da aprovação humana. Ocorre o seguinte, que existe a lei da vida, ou lei de causa e efeito, onde a justiça de Deus é imperiosa em qualquer circunstância. Por isso, aquele que fez o mal para alguma outra pessoa vai ter que resgatar no mesmo sentido, recebendo o mal que praticou em prejuízo de outro. Porém, quando a pessoa tenha praticado o mal, é consciente disso, se arrepende e procura fazer o reparo, trabalhando para o bem de muitas outras pessoas, aquele resgate se torna neutralizado. Ele praticamente não precisa passar pela aprovação. Por isso que no ensinamento da verdade do Espiritismo, que é o complemento dos ensinamentos do Senhor Jesus, consta que o objetivo sublime da aprovação humana. Então, é preciso compreender por que as pessoas passam por tantas doenças, tanto sofrimento, tantas brigas, tantos atritos, ansiedades e coisas sofríveis na vida. São as provações humanas, mas só existe aprovação humana quando a pessoa estiver no caminho fora da harmonia. Qualquer avanço que fizer fora da harmonia vai se constituir numa causa que posteriormente vai passar pelo efeito, que na verdade esse efeito é chamado de provação humana. Por isso, em todos os momentos, pratique o bem, faça o bem para as pessoas, releve as posições antagonistas, as posições contrárias, que colocam em choque a harmonia entre as pessoas. Releve isso, prime pela harmonia, pelo bem, pela boa palavra, pelo regozijo do reconhecimento das coisas boas. Sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que vos há de curar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, esse é uma afirmação do Espírito da Verdade que afirma, não é? Que o Espírito da Verdade ele está transmitindo o pensamento do Senhor Jesus. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Como é que o médico de almas vai curar a pessoa? Porque, na verdade, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, de problema na vida, de dificuldade, ocorre primeiro na mente, ou seja, através de um procedimento, de uma ação, notadamente fora da vontade de Deus, ou seja, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Daí ele cria uma causa que pode constituir em doença, em enfermidade, em câncer, em lepra, em tuberculose, não é? E daí isso constitui uma causa. E o Espírito da Verdade, transmitindo o ensinamento do Senhor Jesus, disse: sou o médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Então, o remédio para curar as doenças da alma, o remédio é a harmonia. É o bem que se pratica ao próximo. É o trabalho dedicado à felicidade dos outros.
é o meio mais eficiente de curar as doenças da alma. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo, escutai-o. Então, veja, o Espírito da Verdade, ele fala que Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Deus é o todo de tudo, está em toda parte. Representa a vida de cada ser humano na Terra. Deus é a vida e a força de viver de todos os seres vivos. Por isso, Deus espera que cada um siga o caminho da harmonia, do amor, da misericórdia e do perdão. Por isso que Deus dirige esse apelo através da doutrina do Espiritismo, fazendo com que todas essas provações humanas, todas essas dores, enfermidades, dificuldades, desapareçam do cenário da vida humana. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação. Portanto, seja humilde, esteja com Deus em todos os momentos, faça a sua oração, converse com o Senhor Jesus, Ele sempre te escuta, nunca te abandonou, está sempre presente, ouvindo você, acompanhando tudo em sua vida. Portanto, Deus, o Senhor Jesus, sabe exatamente quem são os habitantes da terra e esperam que cada um volte todo o viver de corpo e alma e espírito para Deus, para que consigam viver em harmonia, devotando-se uns aos outros, não passando por situações de doenças, de dificuldades e de todas as situações negativas e prejudiciais da vida, que consigam viver em harmonia, com amor e verdade. Vamos passar neste momento para o momento de oração. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento ao Jesus e vamos fazer a oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento a Jesus e rogamos instruções de como devemos proceder nos caminhos da vida. Iluminado pelo vosso amor e luz, temos a certeza de que conseguiremos atravessar todas as dificuldades, lembrando que a força da vida é Deus. Que tenhamos devotamento e abnegação para o bem e felicidade de muitas pessoas. Que todos os nossos trabalhos sejam orientados por Deus, com as bênçãos dos céus, tenhamos força de vencer em qualquer etapas, conquistando os espaços necessários aos avanços e evolução que desejamos. O progresso que almejamos na nossa vida seja instrumento suficiente para beneficiar o maior número de pessoas. Agradecemos a Deus toda orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, os pedidos de orações que você pode solicitar para a solução de muitos problemas, bem como agendamento das orientações espiritual pessoal online, você pode agendar através deste site. Agradeço imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado.